Você e eu, no excesso da nossa raiva e na frequência com que isso se apresenta na nossa vida, estamos marcando de forma profunda e irreversível a vida de outras pessoas que não é que deixaram de ter valor para nós, que não é que deixaram de ter significado na nossa vida, mas essas pessoas, elas não merecem usufruir somente do nosso pior. E as pessoas que estão à nossa volta acabam usufruindo somente do nosso pior quando não governamos a nós mesmos. Nós estamos no segundo episódio dessa série falando sobre o governo da alma. Mas antes de falarmos sobre isso, eu quero pedir para que você se inscreva no nosso canal e compartilhe o nosso conteúdo com quem você ama, para que mais e mais pessoas possam entender mais a respeito de si mesmo e terem convicção de que existe sim um destino e um propósito estabelecido para cada uma delas. Nesse segundo episódio sobre o governo da alma, eu quero falar com você hoje sobre dominarmos as nossas emoções pela fé. E falar sobre emoções é falar sobre diversos tipos de sentimentos. Muitas pessoas são dominadas por um baixo astral, por sentimentos que, além de deprimir, oprimem a sua alma. São pessoas que vivem sem nenhuma expressão de alegria e de paz. Outras pessoas não conseguem dominar algo que pode tornar-se muito perigoso, não somente para as pessoas à sua volta, mas também para ela mesma, que é a fúria, a raiva. É interessante porque a Bíblia, ela não é um livro que lida a respeito de uma determinada religião, mas ela lida a respeito de uma espécie de ser, que não é a respeito dos anjos, nem a respeito de seres extraterrestres, mas a respeito do ser humano, de alguém como você e de alguém como eu. Ela não expressa o desejo, a ambição de que seres humanos passem a se tornar deuses, mas ela nos ensina a sermos a cada dia mais humanos, como fomos feitos para ser. Quando perdemos a capacidade de sermos humanos, nós passamos a lidar com os outros como se fossem seres de um nível inferior ao nosso nível. Isso tem muito a ver com a medida da fúria, da raiva, que muitas vezes domina o nosso ser. Não é uma questão somente de controle de temperamento, mas é uma questão também de cura de feridas, de resolver problemas e conflitos interiores que perturbam a nossa mente e que estabelecem governo opressor sobre quem somos. A palavra, a Bíblia, ela não diz para que nós não nos iremos ou que não tenhamos raiva, mas ela nos diz, olha, quando vocês se irarem, não pequem. O pecado está exatamente nesse excesso, nessa falta de governo, de controle que deixamos de estabelecer sobre nós mesmos. Nós precisamos, antes de sentir, estarmos atentos à pessoa a quem estamos direcionando aquele sentimento, a intensidade da expressão daquele sentimento que roubou de nós o bom senso, que roubou de nós o equilíbrio e que muitas vezes nos leva a cometermos atitudes irreversíveis, que vai se desdobrar de uma forma muito pesada, com um nível de penalização que vai comprometer muitas vezes um tempo da sua vida, do qual você não conseguirá mais recuperar. Nós precisamos entender qual é a raiz dessa raiva. Muitas vezes, a raiz dessa raiva está numa mágoa oculta que ainda carregamos conosco, ou em frustrações que não resolvemos no nosso interior, mas que ainda estão ali no nosso coração, nos perturbando, nos inquietando,
tornando a nossa vida muito mais difícil. É como que nós caminhássemos tendo alguém nos espetando as nossas costas, espetando o nosso coração, gerando um incômodo constante, que chega um momento que a gente não suporta e coloca tudo a perder. Nós precisamos muito mais do que somente sentirmos, nós precisamos identificar qual é a fonte dessa raiva que anda tão presente, tão recorrente na minha vida, ao longo da minha caminhada, porque você e eu, no excesso da nossa raiva e na frequência com que isso se apresenta na nossa vida, estamos marcando de forma profunda e irreversível a vida de outras pessoas que não é que deixaram de ter valor para nós, que não é que deixaram de ter significado na nossa vida, mas essas pessoas, elas não merecem usufruir somente do nosso pior. E as pessoas que estão à nossa volta acabam usufruindo somente do nosso pior quando não governamos a nós mesmos. Lembre-se de que no episódio anterior eu falei que a forma como devemos recuperar a capacidade de autogoverno, de domínio próprio, é tendo o Espírito de Deus habitando no nosso interior. Nós também precisamos agir antes que a raiva comece a gerar os seus frutos. Não se esqueça de que a semeadura, ela é opcional, mas a colheita, ela é obrigatória. Deus, ele diz que dele ninguém pode zombar. Tudo aquilo que o homem semear, ele irá colher. Nós iremos colher exatamente da mesma qualidade da semente que temos semeado. O que você tem semeado na vida do seu cônjuge, dos seus filhos, dos seus pais, dos seus amigos, dos relacionamentos sociais, profissionais, de pessoas que você nem tem tanta proximidade, nem tem tanto relacionamento, mas que aquilo ali é uma semente. Aquela semeadura pode resultar numa colheita muito amarga que você irá colher. Não se esqueça, a responsabilidade de governo a respeito de si não é do outro, mas é sua. Aprenda a agir, aprenda a proteger-se e não somente proteger o outro, mas a cuidar de si mesmo, a cuidar da sua alma, a se tratar de forma mais séria, a se levar de forma mais comprometida. Você precisa cuidar da sua alma, você precisa cuidar de quem você é. Não é uma questão somente de fazer terapia, você também deve fazer. Procure ajuda de profissionais, mas aprenda a lidar consigo mesmo. Aprenda a lidar com o seu temperamento. Aprenda a ser verdadeiro consigo mesmo. Identifique essas raízes, identifique essas fontes e comece a trabalhar em cima disso, a finalizar situações que não podem continuar em aberto dentro de você. O último conselho que eu posso lhe dar é que nós precisamos aprender a substituir a raiva pelo resultado da habitação do Espírito de Deus no nosso interior. Ele não habita no meu interior de forma passiva, ele habita no meu interior de forma ativa. Ele estabelece o governo de Deus sobre mim e o governo de Deus me ensina a estabelecer esse domínio sobre mim mesmo. Você precisa levar Deus a sério. Você precisa levar a necessidade espiritual que todo ser humano tem mais a sério. Você precisa tratar isso como uma prioridade. E entenda, todo nível de relacionamento gera resultados permanentes na nossa vida. Se você passar a lidar com Deus, a se relacionar com o Espírito Santo de Deus, esse relacionamento vai gerar algo que vai ser de benefício no seu interior. A paz que excede a todo entendimento, a alegria que se transforma em força no nosso interior, a bondade, porque Deus é bom e quando Ele habita no nosso interior,
nós acabamos compartilhando dessa bondade com outros também, a longanimidade, a paciência, o entendimento a respeito não somente do meu tempo, mas do tempo do outro também, e tantos outros benefícios como o amor, porque Deus é amor e é Deus quem nos ensina a amar ao próximo como a nós mesmos. Isso quer dizer que eu só consigo amar o outro se eu consigo amar a mim mesmo. É amando a mim mesmo que eu aprendo a amar verdadeiramente o outro. Então, nós precisamos, de forma urgente, tratarmos de forma mais séria, como prioridade, o nosso coração, a nossa natureza, as nossas limitações, recuperarmos a capacidade de estabelecermos governo sobre a nossa alma e não sermos somente governados por aquilo que sentimos, por aquilo que perturba a nossa mente, por aquilo que carregamos por tanto tempo no nosso interior e não compartilhamos com ninguém, e não falamos com ninguém, e não conseguimos nem verbalizar, só sentimos. E esse sentimento acaba se transformando em palavras que ferem, em atitudes que ferem, em uma vida desprezível e insensata. Que esse conselho possa alcançar o seu coração, possa trazer luz para a sua mente, porque um conselho pode mudar a vida de alguém para sempre.